nasceu no sertão da Bahia, com a força da voz e da mão, um ponto que virou caminho, cultura virando canção. De Anísio Teixeira Preto, a semente brotou no chão. Ciência, saber e coragem, ecologia e educação. Barriguda Web TV, luz que brilha em Irecê, leva o ensino, leva a vida, mostra o mundo saber. Da escola nasce a rádio, da tela comunidade, é a voz do povo livre. Se ajudava, dava as mãos. Todo mundo gostava de ser solidário. Ninguém passava aperto, ninguém passava necessidade, todo mundo ajudava. A dificuldade era tremenda, era grande, mas Irecê, por incrível que pareça, era considerada a capital do feijão e tinha gente que passava fome. Irecê era considerado como uma das maiores do Nordeste e pessoas passavam necessidades. E ali as mãos se ajudavam, as pessoas ajudavam a outro, eram solidárias, ajudavam muito. E a gente tem lembrança até hoje dos mais velhos, quando eles contam as histórias de vivência deles, como era bom sentar à noite, fazer uma fogueira e falar da trajetória da saída de todo mundo. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, todo esse povo dentro de um bairro só. E ali naquele momento, a mulher estava grávida, as pessoas ajudavam. Alguém adoecia. Quais foram as maiores mudanças que o senhor viu acontecer no bairro ao longo dos anos? Várias mudanças. Desde quando tomamos consciência do que nós queríamos para nossos filhos, juntamos 10 casais e se despertamos para uma realidade que já era nossa, só que a gente ainda não tinha acesso. Começando pela religião, depois o poder público. Aí tivemos o prazer de conhecer um cara que foi espetacular, foi Zé das Virgens, é o prefeito dessa cidade, e a gente foi se aproximando mais da comunidade da cidade. Antigamente chamava de favela. Uma das nossas lutas foi mudar o nome de Malvina para São Francisco. Aí vieram as outras, como a primeira rua pavimentada, que foi o projeto de Zé David, com o conselho participativo da comunidade. Eu, Sebastião, mais uma galera. E a gente conseguiu levar esse asfalto para lá. Outra mudança foi a escola que vocês estudam, que era minúscula, não tinha porta, não tinha ventilador, não tinha quadra, não tinha nada. E aí a gente foi vendo, né, cobrando, se aproximando da escola também. Meus filhos estudaram lá. Tive a oportunidade de tirar de lá, mas eu acreditava naquela comunidade, acreditava que ia mudar. E a gente foi lutando junto com os diretores que foi passando por lá e conseguimos, né, com toda a luta, e agora na gestão de Italita, e aquela escola com ar-condicionado, com tempo integral, com alimentação boa, né, que vocês comem lá, tudo organizado, e a quadra mudou a frente da escola para a quadra ficar mais perto de vocês, que é o mundo do lazer. Estamos brigando por mais coisas. Como era a convivência? Mas a convivência lá era difícil naquela época. Por quê? Como nós éramos todos migrantes, e como migrante, a gente migra de um lugar para outro para procurar coisas melhores. Mas também vem as coisas ruins. E aí, como o trabalho era braçal, né, e a escolaridade era pouca no Nordeste, era muita violência, de ignorância, de gente de Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco. E aí confrontava muito, tinha muito álcool, não tinha esclarecimento das coisas. Então era praticamente, não, normalizava, né? A situação da briga, de faca, de não sei o quê, um morria, briga em bar, não tinha energia também. Então, assim, era um bocado de situação que era ruim a convivência. Mas acreditando na religiosidade, acreditando na cidadania,
acreditando na escola, no ensino, a gente sabia que era possível mudar, apesar que eu não tinha estudado muito. Mas eu acreditava que através da escola, através do estudo, seria transformada aquela comunidade. Então era muito difícil viver lá, porque era muita pobreza, eram pessoas que só vinham passar um mês, dois, barracos, não tinha água, não tinha energia, era difícil. Quais as brincadeiras que as crianças consumia a fazer nas ruas? Graças a Deus, nossa comunidade, graças a Deus, as crianças da comunidade, né, até hoje, tem umas brincadeiras que ainda permanecem, mas era comum rodar peão, jogar gude, empinar pipa, que hoje, graças a Deus, vocês fazem muito lá, né? Jogar bola na rua, como a rua era de terra batida, e jogava muita bola na rua. Tem muito vizinho chato, né? Que hoje os vizinhos estão mais chatos. As crianças poderiam fazer quase tudo. Brincava de cavalo de pau, de espada, e aquelas negócios de pular, as meninas brincavam muito. À noite tem aquela brincadeirinha de cair no poço, de um bocado de outra brincadeira que hoje vocês nem sabem, não sabem nem como é que começa. Mas era tempo bom. Mas só podia brincar de dia, viu? De noite não tinha energia, ficava todo mundo em casa trancado, nos barracos. Tinham festas, tradições. Não. Como eu falei, como era um bairro de imigrantes, as pessoas vinham e flutuavam, passavam lá uns dias, uns meses, pegavam a safra aqui e iam embora. E não tinha festa. Aí, depois, com o padre, eu esqueci o nome dele agora, Sebastião, que poderia falar melhor, Padre Francisco, se eu não me engano. Ele começou a ter o novenário de São Francisco. Começou a ter esse novenário, era a festa religiosa que tinha na comunidade. Depois veio o São João dos Bairros, mas também foi tirado, não foi muito para frente. Isso. Quais eram os principais desafios enfrentados pelos moradores antigamente? Vários desafios. Porque assim, como eu chamava Malvina, e a cidade de Irecê em si era um pouco afastado de lá. Por exemplo, como eu falei anteriormente, o prefeito da época, que eu não lembro o nome, porque eu estava chegando aqui, não sei se foi Doinha ou foi outro, jogou o pessoal para lá para tirar do centro. O pessoal veio trabalhar e ficava aí no centro. E aí tiraram e jogaram, colocaram lá, no bairro e esqueceram lá. Então o desafio maior foi entender, ensinar, mostrar aos prefeitos que vieram depois dele, que lá existia gente. E que tinha gente disposta a morar lá e que tinha gente disposta a lutar por lá, como eu, né, o pai de Sebastião, que já morava, e várias outras famílias que daqui está ali na comunidade hoje, que ama e que hoje já poderia ter saído lá e não sai porque tem um apego por lá, entendeu? E aí foi mostrar a sociedade, começando pelo poder público, que lá tinha gente de bem, gente boa. Foi um desafio grande, mas graças a Deus, né, através do Padre Wagner e outras lideranças que foi religiosa, a gente foi lutando. Por exemplo, eu nunca tinha conhecido um prefeito em minha vida, nunca tinha pegado na mão. Para mim, um prefeito não era nem um ser humano, era um cara lá e outro cá. E aí foi quando me apresentaram, e eu vou tocar sempre o nome dele, porque foi quando a comunidade começou a mudar, foi no tempo dele, de Zé das Vistas. Foi quando ele começou, eu comecei a ter esse contato com ele e falei com ele, vamos lá visitar nosso bairro. Não, nós vamos lá, novinho, nós vamos lá. E lá, que eu lembro, começou a mudar nesse tempo. Por exemplo, eu era da Puxada da Criança. Um bocado dos pais de vocês eu acompanhei na barriga da mãe. Era da Puxada da Criança. Então lá era muita pessoa desnutrida, não tinha saneamento básico, não tinha fossa. Na verdade ainda não tem, mas não tinha nem fossa, tinha, nem banheiro tinha. A pessoa fazia necessidade e jogava no quintal do outro, dava uma briga, jogava pra cá, botava no lixo, enterrava, então nem isso tinha. E aí, um bocado é desnutrido, e eu fazia esse acompanhamento das famílias. E foi quando eu falei, Zé Dazi, já acontece lá assim, assim, a Puxada da Criança precisa de apoio de vocês, e vocês não estão nem aí. Não, vamos fazer o quê? Pegou o secretário de saúde, me apresentou, falou, o que ele precisar,
a receita que ele trouxer aqui, você pode resolver. Porque ele está pedindo para a comunidade, lá para o bairro dele, São Francisco. Aí a gente começou a acreditar, olha, bairro São Francisco. E o secretário, tudo que eu precisava, por exemplo, era de cesta básica, às vezes era fazia a sopa lá todo final de semana para poder alimentar melhor as pessoas. Ensinar as pessoas que tinha que ter fossa, né, que tinha que arrumar a casa, que o quintal estava só aquela vara, e que tinha que mudar, que nós ia dar um jeito, nós nos sonhando junto e lutando. Então, assim, um dos meus desafios foi esse. Nutrir principalmente as crianças e as mães grávidas. A taxa de mortalidade lá era impressionante, por conta dessa condição que viviam lá. A gente vivia lá. E aí, Sebastião se tornou agente de saúde, os agentes de saúde tudo lá do bairro também, consciente que tinha que mudar, que dar um pouquinho a mais, que não podia fazer só aquele básico. Aí a gente foi mudando a realidade da nossa comunidade e hoje do nosso bairro. Então, eu acho que o maior desafio foi esse. Nutrir as mães e as crianças e conscientizar aos pais, ao provedor da casa, ele tinha que fazer algo a mais. Não podia ficar naquela casa, daquela situação, com aquele quintal daquele jeito, que precisava de uma fossa, que tinha que fazer necessidade. Né? As coisas básicas que lá a gente não tinha. O desafio foi esse. Há alguma história marcante ou engraçada ou curiosa que o senhor gostaria de compartilhar? A história engraçada tem um bocado, né? Vou compartilhar, ficar o dia todo aqui brincando, mas a coisa que eu lembro assim que contagiou toda a comunidade foi um dia que a gente conseguiu realizar o Carnaval com Cristo da comunidade. Quando eu lancei isso, todo mundo riu. Carnaval com Cristo, tá doido? Falei, moço, fazer um carnaval, pegar umas músicas alegres aqui, pegar outras, botar uma batucada. E meus meninos já tocavam. Aí eu consegui outras pessoas, outros músicos na rua. E aí a gente conseguiu contagiar a comunidade. Foi tanto de um jeito que o carro que fazia a puxada quebrou. E um colega nosso evangélico pegou o carro dele, que ele tem um som bom, colocou as músicas da Igreja Católica e viemos da ladeira até lá de frente à igreja. E lá tem um palco, puxando a música, a criançada, os jovens, os idosos, todo mundo alegre e se divertindo. E a outra foi quando a gente inventou uma quermesse para arrecadar dinheiro para um grupo de chachado que a gente tínhamos lá. Um grupo de chachado, que era dança folclórica e tudo. E a gente conseguiu, aí o pessoal dizia que era impossível. Eu digo, não, vai dar certo, sei o quê, que eu sou muito assim, né? Quando eu vou mesmo. E aí a gente conseguiu contratar, não, né? Convidar 10 cantores, que não deu nem espaço para todo mundo cantar, cada cara cantava um pouquinho. E os caras rindo, moça, essa festa foi boa demais. E a gente conseguiu arrecadar um dinheiro e comprar roupa para todo mundo e viajar, fizemos ainda umas viagens. E foi muito bom, que a gente não tinha nada e conseguimos tudo que a gente sonhava. Como o senhor vê o bairro São Francisco atualmente? Atualmente eu vejo o bairro São Francisco não ainda como a gente quer, mas em questão de estrutura, da escola, do PSF, que com fé em Deus vai vir outro novo, com a creche. Questão estrutural para mim, todo assaltado, para mim está quase 100%. Agora o que eu sonho é ver vocês. Por isso que eu tenho esse projeto lá, tem 15 anos. É ver vocês sendo vereador, sendo um prefeito, sendo um médico, uma pessoa honrada naquela comunidade. A gente bater no peito e dizer assim, nós vencemos. Porque a gente já avançou muito. Né? Hoje eu tenho, meus filhos estudam naquela escola, os 4. Elas vão estar fazendo história, já é músico, conhecido na cidade, o Hugo. Só que não é porque é meus filhos, eu acho pouco. Nós temos Sebastião, que é de saúde, temos enfermeiro, a esposa dele é enfermeira, temos motorista de carreta, motorista de ônibus, onde antigamente a gente não tinha nada. Temos professores que trabalham no Maçonilho, que é a Jaqueline. Já tem um bocado, mas ainda eu quero ver naquela comunidade. Médicos, advogados, prefeitos, vereadores, juiz. Eu sonho grande. Eu já estou com quase 50 anos, tenho mais 30 anos ainda para sonhar. E quero que vocês perpetuem esse sonho.
que a comunidade, né, que vocês estudando, vão ter que estudar mais. Eu falo com os meninos no meu projeto assim, ó, você está estudando? Tô. Tem que estudar mais do que todo mundo. Nós que moramos em periferia, por mais que hoje esteja sendo reconhecida, nós negrão, nós muitas vezes filhos de mãe solteira, que eu sei que vocês, tem que estudar mais do que todo mundo. Não é brincar na sala de aula, não é estudar mais, se vocês quiserem chegar. E isso é o sonho. Isso eu acredito. E é por isso que eu nunca saí de lá ainda. E é por isso que eu nunca parei meu projeto. É só de futebol, mas para que vocês sonhem também junto comigo. Vocês são capazes. O que o senhor mais sente saudade daquela época? Ele, minha filha, me dá uma benção e um cheiro, né? Minha filha é minha sobrinha. Deus abençoe. Agora repetindo a pergunta que eu esqueci. O que o senhor mais sente saudade daquela época? De nada. Época ruim, gente. Não tem que ter saudade. A gente tem que pegar como referência e seguir para frente. Não tenho saudade de nada. Quando eu lembro que eu trabalhava de chapa, vinha de lá, pro centro, de pé, sem nem uma bicicleta, carregar saco na cabeça o dia todo e voltar para casa e não ter o banheiro. Eu vou sentir saudade de quê? O senhor, naquela época, criou a Nova Esperança. Paz, a Nova Esperança, esse sonho ficou guardado na minha carteira durante 2 anos. Porque assim, como eu tinha meus filhos e eu criava eles lá, criei eles lá, eu sabia a demanda que tinha necessidade, então eu brincava sempre com eles. Quando eu tinha tempo, no sábado, empinar pipa, na quadra, pegava um horário que estava vago para levar eles para jogar, para não ficar só. E aí, eu continuei fazendo isso com alguns meninos, ia chegando e ia brincando. E eu falei, não, aqui tem que ter um projeto de futebol. Aí eu, um dia, coloquei lá e coloquei minha carteira, Nova Esperança. Vai ser esse projeto. Aí ficou lá, e me chamaram para ser técnico no time de adulto. Aí eu fui. E adulto é muito chato, dá trabalho demais, não quer sonhar junto com a gente, chama a gente de doido. Eu peguei, pai, Bastião, não vou mais treinar os adultos não, vou ficar só com as crianças. Aí ficou com a criança, a gente foi crescendo, né, a gente foi sonhando, e foi quando Elmo ganhou, e eu aproximei do secretário de esporte, falei para ele do projeto, ele me deu um apoio, e o professor Heráclito me chamou para participar do primeiro amistoso lá com ele. Nós fomos, tomamos de 30-0. Mas eu fiquei muito alegre porque os meninos saíram, conheceram outros meninos. E aí a gente foi vendo, moça, é Nova Esperança mesmo, porque vai dar esperança a esses meninos e vai a sonhar junto comigo, vai me ajudar a sonhar. Nós começamos e hoje estamos aí, né? Com um bocado que já são pai de vocês já estão jogando mais nós. E aí vocês sabem, o projeto não é a bola é só atrativo. O projeto é que vocês se tornem pessoas grandes, que vocês sonhem grande e entendam que eles são capazes. Hoje nós temos a seleção de Irecê, que para mim está dentro de 2 possibilidades. Hugo, meu filho, joga na seleção, tem Giovanni, tem Ricardinho, tem Alanzinho, né? E tem Bugé, que foi o goleiro. Então, assim, imagina aí, lá no bairro São Francisco, tem 5 jogadores na seleção de Irecê. Lá no bairro São Francisco tem Gabriel, que é campeão de tênis da categoria dele, baiano, está indo disputar o brasileiro. Você não tem noção do que é isso. É um menino do bairro São Francisco que participou com a gente do nosso projeto, está indo disputar o campeonato brasileiro de tênis de mesa. Ah, Novinho, como começou? Você vê a história. Natan com a mesa, com a porta, mostrou a ele. Nós acreditamos, fomos levar para o campeonato. Ganhamos a mesa profissional e ele treina focado, todos treinam, só que ele focou mais. E ele hoje, acho que é dia 18 agora, está indo para Maceió disputar o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. É de onde? Do bairro São Francisco. Olha o tanto de coisa boa que tem no bairro São Francisco, só na área do esporte, sem falar as outras. Então, Nova Esperança é para isso, é para dar esperança, para dar oportunidade àquele que não tem oportunidade. Hoje tem 4 jogadores do nosso projeto que jogam no time da BB. Temos mais 3 que jogam no time do professor Heráclito. A escolinha do Flamengo, quando estava aí, tinha mais 4 que jogavam lá. Então, é para dar oportunidade àqueles que não têm. Senhor, fazer, assim,
negociar o time até agora. Minha capitã, não é fácil não. É difícil porque eu, além de trabalhar, ter minha vida pessoal, meu trabalho, eu, minha esposa, e meus filhos, e agora você avô, e tem vocês. Mas a gente faz isso com tanto amor, que tem dia igual ontem. Eu cheguei no campo cansado e saí de lá descansado. Porque é bom saber que, de certa forma, eu estou plantando algo no coração de vocês. Aquela simples oração, aquele simples abraço que dá no colega, que eu peço todo jogo, é para você sentir. Você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, o que a gente faz é com muito amor, muito carinho. Aí tem Natan, que está me ajudando, tem Marquinhos e agora o professor Bruno. Também está naquela força. Então a gente vai, né, se organizando, se ajeitando e vamos botando vocês para participar e jogar. Qual mensagem o senhor deixaria para os moradores, para as crianças que estão produzindo esse documentário? Para os moradores mais antigos, como eu, e tem uns que têm mais tempo, agradecer a eles por não ter abandonado aquele bairro junto com a gente e ter juntado força, colocar na sua individualidade e permanecer lá. E para vocês que... dizer a eles muito obrigado. E para vocês que estão aí na pré-adolescência, dizer a vocês, não é o lugar que vai mudar vocês. É vocês que vão mudar o lugar. E para isso, vocês têm que estudar, estudar, estudar. Foco, estudar. E vocês vão permanecer lá, sendo o que vocês quiserem ser. Sua opinião, o que torna o bairro São Francisco um lugar especial? Para mim, pessoalmente para mim, é uma vida, né? Porque eu tive uma vida até 23 anos, chegando no bairro São Francisco, chegando em Irecê. Fui bem acolhido naquela comunidade. Fui bem acolhido também no centro de Irecê. Toda a vida eu fui um cara que estudei pouco. Eu estudei até a 3ª série, mas nunca tive vergonha de conversar. E quando eu percebi que o prefeito era gente igual eu, né? E eu fui me aproximando mais da sociedade, levando para o bairro São Francisco, fazendo do bairro São Francisco e mostrando para dentro de Irecê que lá era a mesma coisa. Padre Wagner foi ensinando também muito isso a gente. Encontrei uma família dos Dourado, foi meu primeiro patrão de carteira assinada aqui, Fabiano Dourado Moitinho. Aí me ensinou mandou eu ler o primeiro livro, botou eu para tirar minha habilitação. Foi dizendo que eu era capaz de fazer a diferença, mesmo morando no bairro São Francisco. E aí a gente vem nessa luta. E o que a gente quer dizer para vocês é que é possível ser o que quiser ser, independente do lugar. Mas Para terminar a entrevista, pergunta: se pudesse voltar a um momento no passado do bairro São Francisco, qual momento escolheria e por quê? no passado eu não queria voltar, não. Eu quero viver esse momento. Esse momento que nós estamos conseguindo tudo que a gente sonhou, né? Tudo que nós sonhamos, que era com uma escola boa de qualidade, com professores bons de qualidade, com a diretora maravilhosa, com a equipe todinha que está lá nesse momento, sem tirar mérito nenhum das que passaram. E a creche, que é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente sonhou também para aquela comunidade. E só sonhar para frente. Agora eu sonho com um campo gramado lá, né, uma areninha, gramado para vocês jogar melhor. Mais opção de lazer, não só eu com futebol, mas que meu filho está disposto a dar aula de violão também voluntária. Eu sonho com um espaço bem grande, onde vocês possam fazer dança, fazer arte. Isso que eu sonho. Do passado eu não gosto muito do passado, não. Eu gosto de viver o presente.
Meu nome é Antônio, sou aluno da escola Edvanilson. Como era o bairro quando o senhor chegou aqui? Bom dia, professora. Em nome da professora, eu cumprimento todos da escola de Vanilson, a diretora Thalita, vocês, jovens e alunos lá da nossa escola, da nossa comunidade. Quando a comunidade surgiu, a gente fez parte do início dela. É uma história até interessante, bonita de se contar. À época, algumas pessoas que vieram para Irecê ficaram morando aqui no bairro Ginásio de Esporte. Aqui onde tem um ginásio lá de futsal, de quadra. E ali, quando você sobe aquela escadaria do ginásio de esporte, ali era a casa do meu pai e de minha mãe. Subindo a escada do ginásio de esporte era a casa do meu pai e minha mãe, a gente morava ali. Depois o pessoal teve que ser desapropriado daquele espaço para ser deslocado para a roça de Tiago. E muitos moradores que lá moravam foi desapropriado todo mundo e foram para a roça de Tiago. E lá, quando chegando na roça de Tiago, e foi herdada pelo município, vendida, né? E lá se começou a construção das primeiras casas e moradores do bairro São Francisco. Na época, quando o pessoal estava saindo, carroça, caçamba, caminhão, carro de burro, todo mundo direcionando a roça de Tiago, ali naquele momento estava acontecendo uma guerra. Aquela guerra entre Inglaterra e Argentina pelas Ilhas Malvinas. A guerra tinha muito petróleo, nessa ilha tinha muito petróleo. E estava tendo esse conflito entre a Argentina e a Inglaterra. Quando os moradores lá no bairro começaram a construir suas casas de taipa, de lona, sem energia, sem água, sem nenhuma estrutura, meus pais, Dona Branca, Nega Véia, Dona Zay, Maria Pinheiros, pessoal tudo mais velho, Arruda, pessoal tudo mais velho, quando chegaram na comunidade, e aí por falta dessa estrutura toda, tinha muita violência. E com isso se cresceu no início, por conta dessa guerra, o pessoal colocou Malvina, por conta da guerra das Malvinas, e ficou Malvina por conta da violência que lá assolava. E assim foi construindo a comunidade. Padre Pedro com a irmã Irene, e os primeiros passos da construção da comunidade foi através dessas duas pessoas. O Padre Pedro era da paróquia São Domingos, junto com a irmã Irene, e começaram a trabalhar dando estrutura àquela comunidade. Tinha uma olaria, e naquela olaria o pessoal fazia tijolos, aí tirava 1.000 para a igreja e 1.000 para as casas. E com isso foram fazendo as primeiras casas da comunidade, com essa olaria que até hoje tem lá no fundo da rua José Bonifácio. E com isso o Padre Pedro e a irmã Irene começaram a dar dignidade àquele povo, lutando pelo aquele povo. E aí começaram a construção das casas. Ela foi organizando as ruas, colocando Rua São Sebastião, José Bonifácio, Rua Praça Padre Pedro. Ela foi organizando e ela teve uma brilhante ideia. Como tinha muita discriminação, preconceito em relação ao bairro Malvinas, ela preferiu, sentou junto com o pessoal, os mais velhos, e mudou o nome. Colocou Comunidade São Francisco de Assis. E essa ligação da comunidade São Francisco foi por conta da irmã Irene, porque ela era da ordem franciscana. Ela fazia parte da ordem franciscana de Francisco de Assis. E ela colocou o nome de Francisco de Assis. Era um santo simples e humilde, e naquele momento tinha pessoas simples e humildes na comunidade. A violência, naquela época, por conta de estrutura, segurança, e ela foi um ponto de luz, ponto de apoio, de encontro com o Padre Pedro e a irmã Irene, construindo aquela comunidade, dando dignidade, dando emprego e renda. Ela ia para o Rio de Janeiro, trazia retalhos, as pessoas faziam coxa, roupa, e saía vendendo as mulheres, e os homens trabalhavam na olaria. E com isso, as casas foram sendo construídas, uma família ajudava a outra, era um tipo mutirão. O pessoal fazia a casa, construía, subia. O Padre Pedro ele trabalhava com marcenaria, ele subia, telhava, ele botava madeira, ripava, ele mesmo, o padre em cima, e a irmã Irene com as mulheres fazendo um trabalho voluntário com elas ali. O interessante com essa ação da comunidade, como cresceu e saiu da comunidade. Os tijolos da olaria lá do bairro São Francisco fizeram a igreja de São Francisco, da Boa Vista, da São Pedro, da Aparecida lá no Novo Horizonte e da São José, que hoje é paróquia lá. Tudo da comunidade. Assim surgiu nossa comunidade, sendo tirada, desapropriada de um local para outro, numa roça,
colocada sem estrutura, sem nenhum alicerce, e graças à ação e intervenção do Padre Pedro e da irmã Irene, ela conseguiu dar dignidade e apoio àquela comunidade. Quais foram as maiores mudanças que o senhor viu acontecer no bairro ao longo dos anos? A principal mudança, ela se partiu da educação. Foi feita uma delegacia na comunidade, hoje onde é a escola. A delegacia foi inaugurada, a população não gostou, se revoltou, porque não era um ponto de início, uma comunidade que vinha com história de preconceito e violência, e ao mesmo tempo saindo de um nome de Malvina, que era um sinônimo de guerra, buscando ter um controle mais humano, mais solidário com aquela população, se vieram uma delegacia. E o pessoal destruiu, derrubou a delegacia. Qual foi o primeiro ponto? Educação. A escola era na Igreja Católica. Ali era a escola. A professora Amélia, se eu não estiver enganado, ela dava aulas pela parte da manhã e à tarde na Igreja Católica. E aí surgiu a necessidade de ter uma escola. E aí fez a primeira 2 salas, o primeiro espaço de sala da escola. A partir então que foi inserido essa estrutura educacional, a população começou a mudar os olhos. A educação foi o ponto principal de mudança da comunidade de São Francisco, porque vimos que através dela poderíamos avançar mais ainda. A escola, que depois foi ampliada, estruturada, cada vez mais melhorando em nossa comunidade, ajudou demais na mudança da conscientização, da mudança de comportamento e, de certa forma, foi uma saída para aquela população buscar anseios melhores. Meu nome é Ruth, estudante da Edvanilson. Quando você chegou no bairro, como era lá? Eu cheguei no bairro, no início do bairro, com os meus pais, até então já falecido, Dona Tina e José Grande, que vieram do Ceará. Até então meu pai veio primeiro, saindo de Palmeirim, Ceará, por conta da seca, da fome, sem emprego, e ele já com uma esposa e já tinha 3 filhos. Aí a dificuldade era tão tremenda que meu pai sabia que Irecê estava sendo a capital do feijão. E ele veio para cá trabalhar, conseguiu trabalhar na Praça do Feijão, Zé Grande, e com isso depois veio minha mãe e veio a gente morar lá no ginásio de esporte, onde é aquela localidade ali. Assim a gente veio parar aqui. E de lá meu pai foi dessa primeira leva do pessoal sendo retirado do ginásio de esporte lá para a roça de Tiago, que se tornou isso. Meu pai fez a sua casa, trabalhando de carregador, e trabalhava não só na casa dele, mas também na casa de outras pessoas vizinhas. Meu pai era pedreiro, subia para ser carpinteiro, ajudou outras pessoas também a construir a sua casa. Minha mãe ficava em casa, botou um comérciozinho e depois começou a cultivar hortifrutos, né? Coentro, cebola, e vendia. Assim a gente veio parar aqui em Irecê. Sou novo, mas sou o morador mais velho da comunidade, né? O tempo que tem o bairro São Francisco, eu tenho de idade. Antigamente as coisas eram mais difíceis? Muito difícil. Em primeiro lugar, tinha água. Graças a Deus, Antônio Diniz, a sua família, Lucinha, todo mundo, a Dona Rosa, que tinha lá um tanque. E essa água até hoje mina lá na Antônio Diniz. Era dali que a gente bebia água. É dali que se via água para cozinhar e para tomar banho. Sem energia, tudo escuro. 6, 7 horas todo mundo já estava dormindo. Sem emprego, sem trabalho. O trabalho que tinha era braçal na roça o dia todo. Ali foi construindo pessoas fortes, firmes na comunidade. Sem nenhuma condição, e eles não se abateram, não desistiram. A dificuldade era tão tremenda, mas era um tempo bom. Impressionante, era um tempo bom. Não tinha muita facilidade, mas a gente vivia. E uma das lutas que a comunidade sofria muito era a questão de coisas básicas. Alimentação. Era o que mais a gente... Não tinha luxo. Ninguém tinha televisão, ninguém tinha rádio, ninguém tinha nada. O luxo, a riqueza é ter barriga cheia. Todo mundo sofria.
Mas graças a Deus era um povo trabalhador, como até hoje é. Qual brincadeira os povos de antigamente costumavam brincar na rua? Ah, esconde-esconde, pega-pega, peão, pipa. Acho que até as mesmas brincadeiras de vocês hoje. A gente brincava muito em torno da igreja católica. Era o ponte. A gente ficava em torno ali e brincava, esconde-esconde, pega-pega, peão, pipa. Mas o que eu mais brincava era de bola. Graças a Deus, um campo que tinha lá. Onde hoje é a creche Alice, ali era o campo que a gente jogava. E a gente tinha competições todo final de semana, sabe? Domingo é o que a gente distraía quando a gente estava na comunidade. Mas muitas brincadeiras sadias e que a gente se divertia muito. Como era a com- convivência entre os moradores naquela época? Naquela época, as pessoas se ajudavam. Quilo de arroz, feijão, farinha. As pessoas se ajudavam, davam as mãos. Todo mundo gostava de ser solidário. Ninguém passava aperto, ninguém passava necessidade, todo mundo ajudava. A dificuldade era tremenda, era grande, mas Irecê, por incrível que pareça, era considerada a capital do feijão e tinha gente que passava fome. Irecê era considerado como uma das maiores do Nordeste e pessoas passavam necessidades. E ali as mãos se ajudavam, as pessoas ajudavam a outro, eram solidárias, ajudavam muito. E a gente tem lembrança até hoje dos mais velhos, quando eles contam as histórias de vivência deles, como era bom sentar à noite, fazer uma fogueira e falar da trajetória da saída de todo mundo. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, todo esse povo dentro de um bairro só. E ali naquele momento, a mulher estava grávida, as pessoas ajudavam. Alguém adoecia, as pessoas iam lá e trabalhavam e davam um dia de serviço para ele. Talvez falte muito disso. Mãos amigas e solidárias. Existiam festas, tradições ou eventos importantes no bairro? Como eram? Sim, tem até hoje a festa de São Francisco, que é padroeiro da comunidade. A gente realizava um jogo da sacanagem, final do ano, todo mundo vestido de mulher, ia jogar de futebol lá no jogo. A gente tinha eventos final de semana de competições. Temos uma competição em Domar Bezerra, em homenagem a Domar, que é um interno de futsal na comunidade. Além de eventos religiosos, tinha eventos esportivos que aconteciam na comunidade frequentemente. Hoje talvez até tenha menos, mas frequentemente tem esses eventos que a gente fazia parte tudo lá. E esses eventos até hoje acontecem. Quais eram os principais desafios enfrentados pelos moradores antigamente? Primeiro desafio, vencer a fome, vencer o desemprego. O pessoal não tinha. A saída que tinha era trabalho braçal, era a roça. Carregador na Praça do Feijão. Deus abençoe aquela Praça do Feijão, porque ali alimentou a boca e a fome de muita gente. Ali era o maior e principal sustento daquela comunidade. Muita gente trabalhou naquela Praça do Feijão. Que Deus abençoe aqueles que estiveram lá, os empreendedores, os funcionários, os patrões que trabalhavam ali naquela Praça do Feijão. Ali ajudou a matar a fome de muita gente. E eu acredito, e diante de caminhar na comunidade de São Francisco, essa dificuldade só fortaleceu. Hoje, o maior desafio é fazer que as pessoas acreditem que podem mudar, que podem vencer. Independente de onde é que esteja, onde é que fique, lá nós temos pontos importantes. Ponto da educação, temos gerações de emprego e de renda lá dentro da comunidade. Lá dentro da comunidade já surgiu a oportunidade. E possamos superar isso cada vez mais. Como era difícil amanhecer o dia e você não ter o que comer. Homens saíam daquela comunidade, iam para Barreiras, iam para Adustina, para a plantação de café, até hoje ainda saem alguns. Iam trabalhar fora, principalmente Barreiras, Luiz Eduardo, trabalhar fora em tempo difícil aqui na cidade de Irecê. E todos tinham um compromisso. Trazer o sustento
para dentro de casa. E eu vivi esse tempo, junto com meus irmãos, conhecer o dia, tomar um café com farinha. E saber que você ia agradecer pelo aquilo que tem. E quando você cresce, estuda, trabalha, tem família, você não quer que aquilo volte. Quer que aqueles tenham novamente aquela mesma coisa que você teve. Hoje os mecanismos são outros e melhores. E não precisa hoje ninguém trabalhar no serviço braçal ao sol quente o dia todo. Melhorou muito. Mas o grande desafio, honroso para aquele pessoal, daquela população, é manter a família de pé. Novinho passou aqui, aí a gente perguntou pra ele como era antigamente, como ele conseguiu criar o time Nova Esperança. Lá na comunidade, logo no início, tinha o seu Dodô, o seu Valdemar, tinha um Fluminense. Era um Fluminense que tinha vários craques, inclusive um deles que era o Faísca, mão de bagulho, toco de batata. Faísca foi atleta profissional. Jogou em times na Bahia, no Goiás e em Brasília. Faísca era um jogador fora do comum. Muito dedicado, disciplinado. Ele foi um dos primeiros a sair da comunidade. Ficou muito tempo fora, a gente só via falar dele e depois as fotos. E aí do Fluminense, a gente veio o São Francisco, o primeiro time registrado na comunidade. A gente tentou viver de quadrangular, competições, amistosos, mas quando a equipe São Francisco foi registrada na Liga Irensense de Futebol, a gente passou a participar de competições oficiais no município. Joguei no São Francisco com apenas 14 anos de idade. Eu jogava na equipe. E depois do São Francisco, aí teve alguns times, entre eles o Planeta Azul e o Astrovila. O Astrovila saiu, foi criado dentro da escola, com o professor Emerson, o Manuel, Padre Rude e tantos outros, em diálogo, em conversa. Eles viram um time inglês da Premier League, chamado Aston Villa, que até hoje existe, e eles abrasileiraram, colocaram Astrovila. E aí registraram a equipe. Severino foi o primeiro presidente. Depois de Severino, eu assumi como presidente e fiquei como presidente atleta da equipe. E há um bom tempo a gente comandou a equipe do Astrovila, já registrado, que hoje é campeão municipal de Irecê, campeão também do Massanilo Rosa. São Francisco é campeão também do Massanilo Rosa. E depois Novinho, antes de Novinho, para a gente ser justo, aí veio o trabalho de Carlinhos. Carlinhos fazia um trabalho de base com os meninos, as crianças. Carlinhos depois veio Balzão, também fez um trabalho de base. E depois, quando eu passei a presidência do Astrovila para o Tchuril, aí eu comecei também a trabalhar a categoria de base. Só que eu trabalhava para surgir atletas para o Astrovila. E aí que teve uma nova leva de campeões. Aí eu fiquei uns 3 a 4 anos fazendo esse trabalho de base, onde surgiu Giovanni, Jardel, Esdras, Rafinha, grandes outros atletas que hoje, Doutor, que chegou a jogar na Canaã, disputou a Copa São Paulo Sub-20. E a partir de então, esses atletas passaram a fazer parte, a compor da equipe principal do Astrovila. Depois a gente deu um tempo, e agora Novinho veio com o projeto do Nova Esperança, trabalhando com essas crianças, e que agora tem um desafio, né? Que é também não só os meninos, mas também as meninas, que estão levantando aí no esporte, no futsal. Alguma história marcante eu gostaria de contar? Histórias, lá tivemos muitas histórias. Bom, lá o pessoal falava de Dona Edileuza, a mulher que virava porca. À noite, na sexta-feira lua cheia, diziam que ela, depois da meia-noite, virava numa porca e saía correndo atrás dos moradores da comunidade. Eu, sinceramente, nunca vi, mas tem essa história lá da porca. E na comunidade tinha muito forró. Todo final de semana tinha uns forrozinhos. E sempre aparecia a mulher de branco. Essa mulher de branco, ela apareceu em muita cidade aqui, na Fundação Bradesco, em outros locais. Tinha uma mulher que vestia-se de branco e aparecia à noite. Eu sei. É lenda urbana, né? E dessa mulher que aparecia. A gente morria de medo. Eu estudava na Fundação Bradesco, à noite, para eu descer para a comunidade de São Francisco. Eu não sei não, é tanta mulher branca que apareceu por aí. E a gente descia morrendo de medo à noite, porque não tinha energia, e a gente descendo para a comunidade. Tinha também, por conta dos nomes das pessoas que até então
Eram pessoas que eram vistas, né, como muito valentes, e a gente não gostava de cruzar com essas pessoas, por conta do nome, do histórico, mas surgindo de valentia, e a gente tinha medo dessas pessoas à noite. Como o senhor vê o bairro São Francisco atualmente? Atualmente, o bairro São Francisco é um espelho e um reflexo de muita gente que lá atrás lutou por melhorias. Uma escola hoje estruturada, quadra, bem organizada, uma creche, uma comunidade hoje que até então era desprezada, hoje é bem contemplada com muita coisa, pavimentada, campo de futebol, claro, precisa sempre de melhoria. Hoje nós temos um acesso do bairro São Francisco ao Novo Horizonte que não tinha. Hoje a comunidade de São Francisco, ela, da minha época para a Meca de hoje, ela mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Não tinha transporte, hoje nós temos transporte. Emprego, hoje nós temos emprego, pessoas com mestrado, doutorado na comunidade, pessoas que hoje estão mais organizadas, temos financeiramente. A comunidade hoje é sim um sinal de muita mudança. Isso de respeito a muita gente que lutou lá atrás. Diretores que passaram pela escola, pessoas que passaram pela igreja, pessoas que passaram na comunidade, à frente de associações, o exemplo de Amaraí e tantos outros, fizeram com que hoje vocês possam contemplar que muito lá atrás não. O que o senhor sente mais saudade daquela época? Do futebol. A gente, ali naquela época, como uma comunidade, para ligar a minha pessoa ao futebol, é porque era como fosse uma fuga. Uma comunidade historicamente ladeada de violência, que nos afastava dessa violência, era o futebol. E a gente cultivava os treinos, fim de semana, jogos, final de semana, quarta, quinta, e a gente ficava tão preso ao futebol, dedicando ao futebol, ao treinamento, às partidas, que a gente não se envaidava para esse outro lado da violência. O futebol nos ajudou muito a não entrar nesse campo. E eu que tenho mais saudade do futebol, porque a gente vivencia isso na pele, dia a dia. Dia a dia. Tinha a escola, tinha o time da escola. Era a escola organizada por Emerson, todos os alunos e professores e diretores e faziam parte desse time da escola. A gente tinha um time da Malvina 2, que era chamado na época, tinha um time de Bagulho e tinha um time de Toco, o Bragantino. E a gente, todo final de semana, jogava entre si. Essas 4 equipes jogavam entre si. E a gente, no dia que não tinha, fazia uma falta tremenda. E o senhor gostaria que as novas gerações soubessem sobre a história do bairro? Eu tenho em mente ainda, não consegui ainda sentar para produzir isso, e escrever um livro, dando a história do início até os dias de hoje, os personagens da comunidade, os desafios, as lutas que tivemos de melhorias na comunidade. Tenho como projeto de vida escrever esse livro para que fique para vocês. Para que amanhã depois Sebastião vai embora e aí ninguém sabe mais da história. E aí o livro vai ficar marcado para vocês, os filhos de vocês, e saber quem foi Dona Branca, quem foi seu João Mago, Dona Belzaí, quem foi Maria Pinheiro, a irmã Irene, Padre Pedro. Muita gente não sabe como é que a irmã Irene veio parar no bairro de São Francisco, lá do Rio Grande do Norte. Imagina, ela veio do Rio Grande do Norte, foi para o Rio de Janeiro, sofreu um acidente, perdeu um olho, conheceu o Padre Pedro, que veio para Irecê, ele era diretor espiritual dela, trouxe ela ficou aqui, ele foi para a Barra do Rio Grande, se tornou bispo, Dom Luiz Cápio. Frei Luiz, que teve na comunidade de São Francisco, se tornou bispo, Dom Luiz, e teve uma manifestação para o Rio São Francisco, foi 42 dias sem beber água, teve lá na comunidade, ninguém sabe disso. A irmã Irene, sem um olho, franciscana, a cirurgia na cabeça, o nome dela é Ive Fernandes de Lima, e ela veio parar e ficou lá, a vida toda. E hoje foi para a Barra, lá já é falecida, acho que foi em 2005, ela faleceu. E as pessoas precisam entender a importância deles, qual o papel deles naquela comunidade. E espero um dia, nesse livro, contar tudo isso e ficar para gerações futuras. Qual mensagem deixaria para as crianças aqui? Naquela comunidade, ficaram muitos
dos sonhos enterrados. Pessoas que sonhavam sair da pobreza, pessoas que sonharam sair daquelas dificuldades, e com muitos. E hoje eu digo para você, o sonho de você, deixe morrer. O sonho de você, não deixe ficar para trás. Sonhe, acredite no sonho. Não desista. Veja o que passou lá por trás. Eu vim fazer minha faculdade, terminei meu estudo em 95. Fazer a faculdade com 40 anos. Porque na minha época não tinha, meu pai não tinha condições. Ele não tinha condições. Fazer uma faculdade com 40 anos. Sonhe. Acredite neles. Não deixe o sonho de vocês morrerem. E pensa amanhã ou depois, nós temos uma unidade, o PSF, lá na comunidade. Ser a enfermeira da comunidade. Ser o professor daquela escola. Ter alguém que possa, naquela escola, também que outros, a partir de vocês, vejam vocês como exemplo, e vocês sejam testemunhas também. Não deixe o sonho. Qual é o seu motivo, assim, de continuar o time Astrovila, continuar dando história em Irecê? Na equipe do Aston Villa, quando a gente assumiu como presidente, naquela época, a gente estava um bom tempo sem participações nas competições, o pessoal tinha deixado de treinar, estava mais participando de campeonatos e tudo mais. Daí eu vi os meninos subindo, Beisola, Lucas, tá, treinando a Boa Vida. Eu disse, por que os meninos estão saindo daqui? Para ficar aqui tem que ter um time. Aí eu tive a iniciativa e buscar o Aston Villa, Severino ia embora, eu digo, eu assumo a equipe. Aí assumi a equipe, tinha alguns problemas, a gente procurou resolver, formamos uma comissão, Zafá, Padre Cícero, Novinho, a gente fez uma comissão, começamos a trabalhar na equipe do Aston Villa. Mas o que deixa a gente, vou fazer 50 anos, eu vim do Ceará, meu pai em Palmeirinho, eu tinha 3 anos, paixão do esporte foi o bairro de São Francisco, isso da construção dele, e lá estamos até hoje. E que a gente fica até hoje lá? Meus filhos, casei, tenho meus 3 filhos morando na comunidade, meus pais já foram. O que a gente faz? Ficar lá. Porque a gente foi no lapidar da caminhada na comunidade com os moradores mais velhos, a gente foi se apaixonando pela história de cada um deles. Era bom tentar e ouvir Nega Véia, Dona Zay, São João Mago, Dona Branca, São João Arruda, as histórias dele, a gente brincando, a gente foi se apaixonando pela comunidade, pelo povo de lá. A gente vê pessoas não querer sair da comunidade, mas lutar pelos filhos, pelos netos que lá estão. E a gente foi criando esse amor pela comunidade. Depois que a gente fez um concurso para agente de saúde, fomos o primeiro agente de comunidade de saúde da comunidade de São Francisco, e da comunidade de São Francisco a gente passou a fazer parte da igreja lá, da católica. A gente assumiu pastorais como pastoral familiar, catequese, pastoral dízimo, a coordenação da igreja. E a gente foi cada vez mais entrando na história, na vida daquelas pessoas. E isso é o que nos prende. Fazer parte da vida daquelas pessoas. Fazer parte da história daquelas pessoas. Você ter convivido com a mãe, depois você convive com a filha, e agora você convive com a neta. E daqui um pouco será mãe também. Então, a gente foi entrando na vida das pessoas, e isso é o que nos prende. Isso é o que faz a gente ficar lá. Porque a gente sabe que é um pouco naquela história, e cada história daqueles moradores daquela comunidade faz parte da minha. Porque eu estive com eles, ainda estou com eles, e isso deixa a gente apaixonado. Em entender que as pessoas que ainda estão lá, a gente vê um início que a gente passou como menino, com 6, 8, 9 anos, com os meninos, a gente viu lá, a gente lembra de tudo isso, e não tem como você sair enquanto isso estiver preso dentro de você. Se eu pudesse voltar a um momento do passado do bairro São Francisco, qual momento excluiria e o porquê? Se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria no início. Quando as pessoas saíram lá no ginásio de esporte, caçamba, carro de burro, carroça, caminhão, levando as coisas tudo para o Ração Verde, e ver aquelas pessoas. Pegar as coisas dela, botar debaixo de um pé de manga. Pegar as coisas dela, botar em um cantinho recanteado e pegar uns pau. E com aqueles pau pegar uma lona. Outros faziam de enchimento com a terra, fazendo barro, fazendo de enchimento. Eu queria voltar nesse tempo. Porque foi nesse tempo que fez pessoas fortes. Tempos difíceis. E elas ficaram lá,
elas ficaram fortes. Eu queria estar lá, ver a irmã Irene, sair de onde ela saiu, e estar em porta, pedindo ajuda a prefeita, vereador, pedindo ajuda às pessoas, pelo povo lá do bairro. Queria ver o padre Pedro, estar do lado do padre Pedro, sendo uma mão, uma voz, estar com o lado dele, deixar tudo e construir aquela comunidade. Fazer parte do início da comunidade, porque era menino, eu devia ter uns... Eu nasci em 77, a comunidade foi se construindo em 82 para 83, eu tinha aí 6 anos, 7 anos. Eu queria estar nesse tempo, fazendo parte da construção. Era um menino, ia brincar de peão, ia correr, ficar em casa e tal, mas não sabia da batalha que ele se enfrentava. Eu não sabia da batalha que meu pai enfrentava. De trabalhar de segunda a sexta na Praça do Feijão, sabe, domingo, construindo a casa dele, pegando o tijolo, pegando areia, e ele lá, fazendo a casa, e depois ter tempo para ajudar outras pessoas a fazer outra casa. Eu queria sentir isso, estar presente nisso, viver isso com ele. Nós agradecemos a presença do Senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe a diretora da escola, a comunidade, vocês, que possam ter bom proveito nesses documentários. Forte abraço.